Boa noite aos telespectadores, boa noite ao pessoal que nos acompanha na rede social, boa noite, doutor Estênio, meu colega que me acompanha aqui no programa. Estamos começando mais um programa Data Vênia para debater assuntos de interesse do meio jurídico que refletem na sociedade. Boa noite, Clemar. Prazer mais uma vez. E hoje vamos falar de corrupção. Recentemente foi divulgada uma pesquisa do Sindlojas que mostrou que quase 30% dos goianos se preocupam mais com corrupção do que com outros problemas como o desemprego, a violência e a inflação. Em relação a esse assunto, tem um projeto de lei de iniciativa popular contra a corrupção tramitando no Congresso Nacional. Foram coletadas mais de 2 milhões de assinaturas para que esse projeto chegasse até lá. E quem está apoiando essa iniciativa que pode virar lei é o Ministério Público Federal, um deles. Por isso, os nossos convidados dessa noite para debater sobre esse assunto são o Procurador da República, Dr. Hélio Telho, e o representante da OAB e presidente da Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral, Dr. Davi Soares. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Oi gente, eu sou Stephanie Alves e eu quero convidar você a conferir o Geek da Hora. Tudo sobre games, animações e séries. Toda terça, 8h30 da noite, aqui na TV Metrópole. Voltamos então com o programa Data Vênia e aqui eu quero me dirigir ao procurador para a primeira pergunta da noite. Como surgiu, procurador, essa iniciativa do projeto 4850 de 2016? Bem, isso é uma ideia que surgiu dentro da Força Tarefa Lava Jato, os colegas procuradores da República que atuam no caso. Eles são procuradores que têm já experiência grande na investigação de corrupção. No começo, a experiência deles vem desde o caso Banestado e após identificarem fragilidades na nossa legislação, brechas que eram utilizadas e exploradas por acusados de corrupção e que levavam à impunidade dessas pessoas, esses colegas eles pesquisaram legislação em vários países do mundo, em várias democracias, países que estão mais avançados do que nós no combate à corrupção e pediram o auxílio de outros colegas que atuam no país afora e então resolvemos redigir propostas de mudanças na lei para tornar a corrupção um negócio mais arriscado e menos lucrativo, porque se constatou que no Brasil corrupção é um negócio muito lucrativo e de baixo risco. E essa situação, essa fragilidade institucional, essa fragilidade legal, ela acaba estimulando a prática de corrupção, não é? O que se constatou na época era que não adiantava a Lava Jato avançar e punir muitas pessoas e isso não estancar a sangria. Não, quer dizer, nós teríamos daqui 1, 2, 3, 4 anos novos escândalos e a gente precisa então de mudanças na lei para que isso não volte a acontecer mais. Esses projetos foram redigidos, foram encaminhados ao Congresso Nacional, foram encaminhados à Presidência da República na época, isso em janeiro e fevereiro e março do ano passado, de 2015, mas infelizmente não receberam, não foram bem recebidos, não tiveram assim, não foram abraçados, eles na verdade foram engavetados. Daí então a ideia de se transformar essas propostas em projetos de lei de iniciativa popular com a coleta de assinaturas, para que, com o apoio de pelo menos 1,5 milhão de brasileiros, esses projetos, essas iniciativas, elas tivessem uma receptividade diferente por parte do Congresso Nacional e, no final das contas, nós conseguimos mais do que o que a gente precisava, a gente conseguiu mais de 2 milhões de assinaturas. Doutor Hélio Telho, a questão o tema corrupção é um tema que está na moda, especialmente após a Operação Lava Jato. O que as pessoas acabam não entendendo muito bem é que a corrupção é uma questão estrutural, é uma questão endêmica.
O historiador Leandro Carnal, contemporâneo, e tem falado muito bem sobre essa questão da corrupção. E ele enfatiza que a corrupção é muito mais do que isso que nós acompanhamos pela imprensa. A corrupção está incrustada na própria sociedade, nos hábitos das pessoas, nos hábitos mais simples. E nós percebemos que o Ministério Público Federal ele tomou esse cuidado de mais do que simplesmente propor medidas de alterações legislativas, buscar resolver questões que vão ter uma atuação efetiva, tais como conscientização, controles internos. Eu vou pedir para o Dr. Colemar relacionar essas medidas que foram propostas, são 10 medidas. Eu gostaria que o senhor, ao final da fala do Dr. Colemar, comentasse quais são os tripés dessas, ou quais são os pilares dessas medidas. As 10 medidas que a gente estava se referindo são prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação, criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos, aumento das penas e crime hediondo para a corrupção de altos valores, eficiência dos recursos no processo penal, celeridade nas ações de improbidade administrativa, reforma no sistema de prescrição penal, ajustes nas nulidades penais, responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2, prisão preventiva para assegurar a devolução de dinheiro desviado e, por último, recuperação do lucro derivado do crime. De fato, corrupção não é uma coisa que se combata através de um super-herói, de uma pessoa que vai cair aqui na Terra, vindo de Marte ou de Krypton, e tentar nos salvar desse mal que nos aflige. Corrupção é uma coisa muito mais difícil de ser combatida, ela demanda uma participação muito forte, não só das autoridades e dos órgãos públicos que são encarregados de combatê-la, mas também de toda a sociedade, né? Então, estudiosos da corrupção dizem que a corrupção, a corrupção ela está na própria índole do ser humano, e ele acaba praticando um ato de corrupção, ele se beneficia daquilo, ele tem um lucro com aquilo, ele tem um benefício, e isso faz com que ele tenha vontade de praticar novamente atos de corrupção, e mais ou menos como se fosse uma droga, né, que ele usa uma vez e depois, daí a pouco, ele está viciado. Então, essa é uma das teorias que tentam explicar a corrupção. Tem outras teorias que dizem que a corrupção é um ato racional, né? O corrupto ele toma uma decisão avaliando riscos e lucros. Quando ele vê que aquele ato de corrupção que ele está planejando praticar, ele tem baixa probabilidade de ser pego e alta possibilidade de lucro, ele então decide praticar esse ato de corrupção. O fato é que é uma coisa histórica e nós precisamos, como eu disse, do envolvimento da sociedade como um todo. Daí que essas medidas elas não estão apenas voltadas para a punição dos corruptos, né? Combate à corrupção é muito mais do que você tentar ir atrás depois que a porta já foi arrombada. Na verdade, é muito mais efetivo, muito mais eficaz combater a corrupção, evitando que a porta seja arrombada. Porque depois que ela foi arrombada, você conseguir prender o corrupto e recuperar o dinheiro desviado é muito complicado, muito trabalhoso e pouco efetivo. Então, dentro dessas 10 medidas, nós temos medidas que buscam, primeiro, conscientizar o cidadão, o indivíduo, a respeito dos males que a corrupção causa para a sociedade, não é? Causa para ele próprio. Hoje a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, estima que mais de 200 bilhões de reais são desviados com corrupção todos os anos no Brasil. Esse dinheiro ele teria condição, seria capaz de se construir 10 escolas públicas municipais em cada um dos 5.570 municípios do país por ano. Quer dizer, são 10 escolas em cada um dos municípios, todo ano 10 escolas novas.
Então essa necessidade de conscientizar as pessoas dos males que a corrupção faz é uma das medidas que nós estamos propondo. Então nós estamos propondo que uma parte dos recursos que hoje o Estado, a União e os municípios gastam com propaganda, eles sejam empregados em campanhas de conscientização da população. Também estamos propondo o fortalecimento das instituições de controle interno, que são instituições que evitam a ocorrência da corrupção, né? Mais transparência, penas mais duras e processos mais ágeis. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Olá, eu, Leno Silva. E eu, Nete Fiorentino. Esperamos você de segunda a sexta aqui na bancada do JM, sempre ao meio-dia. Notícias e informações com credibilidade, imparcialidade, entrevistas e a participação do telespectador. É isso aí, aqui o mais importante é a sua companhia. Até lá. Voltamos com mais um programa Data Vênia e agora vou para mais uma pergunta ao procurador da República, doutor Hélio Telho, que muito nos abrilhanta com a sua presença aqui hoje. Doutor Procurador, o que teria motivado este projeto de lei, na sua opinião? Bem, foi a constatação de que só a Lava Jato não ia resolver o problema da corrupção no país. Foi a percepção de que, embora a Lava Jato não resolva o problema da corrupção, ela despertou a sociedade para o problema, ela criou uma janela de oportunidades para que esse assunto viesse a ser enfrentado. Foi também a constatação de que a nossa legislação ela é cheia de brechas e falhas e processos. É muito difícil você descobrir a corrupção. Quando você descobre a corrupção, é muito difícil e demorado e trabalhoso investigar a corrupção, conseguir acusar alguém e comprovar essa prática de corrupção. É dificílimo você conseguir condenar essas pessoas e muito difícil, mais difícil ainda, fazer com que essas pessoas cumpram as penas. Então, essa constatação e também o fato de que, como não houve por parte do Congresso Nacional, no primeiro momento, uma resposta positiva às nossas sugestões, a necessidade de coleta das assinaturas. Para você ter uma noção, em novembro do ano passado, o Datafolha divulgou uma pesquisa mostrando que pela primeira vez na história, desde que se faz essas pesquisas, a corrupção ocupou o primeiro lugar na preocupação dos brasileiros como sendo o principal problema, o problema que mais aflige a nossa sociedade, com 24% das pessoas classificando a corrupção como sendo o maior problema, sendo que o segundo, terceiro e o quarto maiores problemas nessa pesquisa não alcançaram cada um deles 8%, ou seja, somando-se o terceiro, o segundo e o quarto maiores problemas que mais afligem, mais preocupam o brasileiro, a soma dos três equivale à preocupação com relação à corrupção, muito provavelmente porque o cidadão está percebendo que resolvendo o problema da corrupção, automaticamente ele vai resolver os outros problemas, que são a insegurança pública, o desemprego e a precariedade do sistema de saúde. Doutor Hélio Telho, gostaria de saber como está atualmente a tramitação desse projeto. Queria saber se existem resistências, se a Ordem dos Advogados do Brasil, através do seu Conselho Federal, já apresentou alguma manifestação no sentido contrário à aprovação desse projeto e, se aprovado, de que forma que vai ser a aplicação dessa lei? Bem, nós estamos tendo um apoio muito forte, primeiro do cidadão, né, que mais de 2 milhões de pessoas assinaram o projeto e têm cobrado dos nossos congressistas, estão presentes
nas reuniões lá do Congresso Nacional que se discutem esses projetos de lei, tem cobrado também nas redes sociais a aprovação desse projeto. Nós temos também um apoio muito forte da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, que é formada por deputados de vários partidos, deputados e senadores, que subscreveram esse projeto de lei também e que conseguiram, junto ao presidente da Câmara, a constituição de uma comissão especial que já tem presidente, já tem relator, já começou os seus trabalhos e já fez algumas audiências públicas, inclusive o primeiro participante, o primeiro convidado foi o juiz Sérgio Moro e logo em seguida os colegas da Força Tarefa Lava Jato. Nós temos tido também um apoio muito forte da imprensa, da opinião pública com relação a isso. E temos também tido resistências, né, oposição também igualmente forte, vindo principalmente de uma parte da comunidade jurídica que tradicionalmente atuam na defesa criminal de pessoas acusadas de corrupção, né, os chamados advogados criminalistas. Então, uma boa parte desses advogados criminalistas é contra algumas medidas. A Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal, se reuniu no final do ano passado e, influenciado por esse grupo de advogados criminalistas, emitiu um posicionamento em que rejeita uma boa parte das medidas, acolhe algumas, mas rejeita uma outra boa parte. Embora, se você perguntar para advogados tributaristas, que são os advogados que defendem o contribuinte, não é? O advogado que defende as pessoas que pagam a conta da corrupção, esses são favoráveis às 10 medidas. Mas os advogados criminalistas, em geral, uma boa parte deles opõe resistência. E temos também uma resistência muito forte, silenciosa, de uma parte também da classe política que por alguma razão se sente ameaçada ou insegura com a aprovação desses projetos de lei, talvez por se beneficiarem de esquemas de corrupção. Então, não é tão fácil, não vai ser tão fácil assim a aprovação desses projetos de lei, porque existem resistências fortes de quem acha que não devemos mudar as coisas. Doutor Elitelio, eu gostaria imensamente de agradecer a sua presença, agradecer pela forma de explanação, forma didática, que é fácil das pessoas entenderem. Quero cumprimentar o Ministério Público Federal pela iniciativa, que é um anseio de toda a população, e isso talvez seja um marco na história do país, porque a gente percebe de uma forma organizada, de uma forma científica, a cristalização do que muitos dos brasileiros querem, que é a diminuição da corrupção. Eles não querem mais, não conseguem enxergar a rotina da sociedade da forma como acontece. Então quero agradecer, cumprimentá-lo e deixar o programa Data Vênia de portas abertas para outras manifestações do Ministério Público Federal. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço o apoio e também essas medidas, o objetivo principal delas é deixar para os nossos filhos e nossos netos um país melhor do que aquele que nós herdamos dos nossos pais e avós. É muito importante a participação e o apoio de cada cidadão, não é? Das pessoas que estão nos assistindo, elas podem nos ajudar. Aliás, o papel delas é muito importante nesse ponto. Elas podem cobrar dos seus deputados, cobrar dos seus senadores, seja através de telefone, seja através de e-mail, redes sociais. Todos os deputados, todos os senadores, eles têm perfis no Twitter, no Facebook, né, no Instagram. Então, o eleitor ele pode cobrar do seu deputado, do seu senador, que cumpram o seu papel de representantes do eleitor, da vontade do eleitor, e aprovem essas medidas do jeito que elas foram apresentadas, assim, ou até com algum aprimoramento, mas que com rapidez, para que a gente possa aplicar essas leis e termos um resultado melhor no combate à corrupção.
E eu gostaria também de agradecer ao Dr. Estênio, ao Dr. Colemar, ao programa Data Vênia, pela oportunidade, o espaço que nos foi concedido para apresentar essa mensagem, esse projeto, porque nós precisamos de apoio e esse apoio é muito importante e sem o esforço de todos a gente não vai conseguir a aprovação dessas medidas. Ótimo, com essa fala esclarecedora, chamo mais uma vez o intervalo, logo estaremos de volta. Olá, tudo bem? Eu espero por você todo sábado aqui na TV Metrópole News, sinal 24 da NET, a partir das 15 horas com o programa AgroNews. Notícias, agendas de eventos e ainda receitas deliciosas no quadro Delícias da Roça. Acompanhe todo sábado às 15 horas o AgroNews, porque o agronegócio goiano passa por aqui. Voltamos com mais um programa Data Vênia e aqui sempre lembrando de convidar aos nossos telespectadores para poderem acompanhar também as nossas redes sociais que aparecem aqui embaixo no vídeo. E agora vamos falar com o Davi, Dr. Davi Soares, responsável pelo movimento de combate à corrupção eleitoral da OAB Goiás e responsável também pela implementação dos comitês de combate ao Caixa 2. Bom, Dr. Davi, boa noite. E eu acho que a gente poderia abrir com um questionamento. Qual a real importância da ordem nesse movimento de combate ao Caixa 2, uma vez que tem outras entidades que também participam dessa fiscalização? E de que forma a ordem vai atuar no combate à corrupção nas eleições municipais desse ano? Boa noite. Bom, doutor Colemar, na verdade, a OAB ela tem o dever constitucional da defesa do Estado democrático. Então, cabe a ela fazer o papel de protagonista dos interesses de toda a sociedade, de toda a população. A OAB ela não pode ficar parada, ela tem que fazer parte, ela tem que se envolver e de uma forma a garantir tudo que de interesse da sociedade e da população em geral. É importante dizer que a sociedade, ela clama por seus direitos, ela já não aguenta mais as coisas que vêm acontecendo, o estado de corrupção, esse modismo que se criou. Agora, nós devemos lutar e a OAB ela faz a sua parte trabalhando dessa forma. A OAB tem lançado em todos os momentos várias formas de atuação, mas a população vem cobrando seus direitos e a OAB não é mais uma parte parada. Aliás, sempre atuou de uma forma a garantir a participação geral de todos, mas sempre como protagonista da sua parte da sua história. Doutor Davi, eu tenho uma pergunta, gostaria de saber de que forma prática a OAB vem implementando essa atuação. Nós temos notícias que foi lançado um aplicativo. O aplicativo vai ser um facilitador dessa comunicação entre a população e a ordem? Bom, doutor, na verdade, desde o dia 22/7, nós lançamos aqui em Goiás o aplicativo chamado OAB Caixa 2. Esse aplicativo para celular, ele de fácil acesso, fácil de ser baixado, tanto serve para o celular Android como para o iOS. A população com esse aplicativo ela tem uma facilidade de poder entrar em contato, participar, fazer suas denúncias, manter o anonimato e com isso ela terá mais coragem de participar porque ela não vai ter medo de chegar e fazer a sua denúncia. O aplicativo é uma arma lançada pela OAB, né, e a OAB vai ser essa ponte. Na verdade, qual a função nesse caso da OAB? A OAB vai ser esse instrumento de interlocução entre a sociedade e os órgãos que são responsáveis pela lisura do processo eleitoral. De acordo com o presidente da Comissão Especial de Combate à Corrupção Eleitoral, David Soares da Costa Júnior, o aplicativo é uma forma prática de ajudar o cidadão a acompanhar mais ativamente o processo eleitoral e a legalidade dos recursos e gastos de cada candidato. A ferramenta é apenas mais um dos canais de comunicação
abertos para a sociedade pelo Comitê de Combate ao Caixa 2 nas eleições de 2016, lançado pela Seccional Goiás no dia 18 de maio. Além do aplicativo, nós lançamos em vários estados, vários municípios, nós lançamos em vários municípios do estado, em várias cidades, de Uruaçu a Catalão, os comitês de combate ao Caixa 2. O comitê é composto por algumas pessoas que não são necessariamente advogados, mas membros da sociedade civil, padres, pessoas da maçonaria, pessoas do CDL. Quem tem interesse em participar entrou para esse comitê que vai fazer exatamente a mesma função do aplicativo. Eles serão os agentes fiscalizadores, os representantes da sociedade em geral. Doutor Davi, eu conheço o lançamento, já participei, até porque fazemos parte do mesmo projeto. Quero cumprimentá-lo pela organização desses eventos. De fato, ele tem mobilizado mais do que a classe política, tem chamado a atenção da sociedade como um todo. E a minha curiosidade é o seguinte: queria saber de que forma que a sociedade, de que forma que a população em geral tem recebido essa iniciativa da OAB. Eu imagino que participam do lançamento desses comitês, além da classe política, pessoas da sociedade, empresários, profissionais liberais. De que forma que tem sido a receptividade desse programa muito bem qualificado da OAB? Interessante sua pergunta, porque o que nós observamos foi o seguinte: desde a primeira cidade, começamos com um movimento razoavelmente pequeno, mas aos poucos a população, as pessoas começaram a se interessar, os auditórios ficavam lotados, as pessoas queriam fazer perguntas, estavam interessadas em entender qual era o funcionamento desse, como é que funcionava o comitê, de que forma elas poderiam participar, como é que elas poderiam ajudar. Então a população se interessou muito. E o mais importante, como eu disse, como não é uma coisa só envolvido para advogados, para pessoas envolvidas no meio jurídico, nós tínhamos ali pessoas da sociedade, desde a pessoa mais simples até um médico, até um empresário. Então, todos estavam ali em condição de igualdade. Foi muito bonito, acredito no sucesso do movimento, até porque a gente viu em loco a participação geral, as perguntas que fizeram, e a cada município que a gente chegava, cada pessoa que fazia a pergunta, o interesse era muito grande. Isso foi muito interessante porque a gente notou que isso é apenas uma semente que estamos plantando. Se agora essa semente já está dessa forma, eu imagino o momento que ela germinar. Doutor Davi Soares, muito obrigado pela participação, pela forma esclarecedora de apresentar às pessoas o que a OAB vem fazendo acerca do combate à corrupção eleitoral. Agradeço imensamente ao senhor, agradeço à Ordem dos Advogados do Brasil, nosso presidente Lúcio Flávio, por essa contribuição. Eu que agradeço ao doutor Stênio, agradeço ao doutor Colemar por estar fazendo parte desse processo, pelo convite, por estar aqui para poder esclarecer um pouco mais. Queria aqui muito, então, agradecer aos telespectadores, aqueles que nos acompanharam, agradecer ao procurador Dr. Hélio Telho, que dispôs de um tempo para vir debater um tema aqui tão importante, e gostaria também de agradecer ao Dr. Davi Soares, conselheiro da OAB também, obrigado pela presença, agradecer também ao meu colega de bancada, Dr. Stênio Primo, obrigado. Boa noite e até o próximo programa.